Ei, pessoal, vamos falar do canto cristão e o canto gregoriano. O cristianismo surgiu dentro do judaísmo, modelado pelos ritos da sinagoga. Então, assim, o canto cristão, ele seguiu a mesma prática judaica das salmodias, de cantar os salmos, de, de alguns cantos. Então, havia escrituras, salmos, hinos e oferendas. Foi incluído o rito da Eucaristia. É possível que no início utilizasse instrumentos, mas a busca por uma sonoridade celestial afastada das coisas terrenas levaram a abolir os ritmos marcados e instrumentos. Também o fato do cristianismo ter sido perseguido após o primeiro século também levou a abolir instrumentos e uma sonoridade mais proeminente. A música greco-romana também teve participação na construção da música cristã, principalmente a teoria da música grega, da greco-romana, ela se espalhou por todo o Mediterrâneo e influenciou a música cristã. Então, em 313, Constantino cessou a perseguição aos cristãos, no Edito de Milão. E em 380, Teodósio decretou o cristianismo a única religião do império. E aí, com isso, ao transformar a religião em religião oficial, a igreja incorporou toda a hierarquia do Império Romano. Até o fim do século V, a Europa Ocidental, que havia sido parte do Império Romano, estava dividida entre lombardos, francos, godos, visigodos também. Os patrícios se refugiavam em suas terras, criando feudos. A sociedade romana ela era dividida basicamente em patrícios, que era a classe dominante, detentora dos postos mais altos administrativos, os senadores, também os postos mais altos da hierarquia militar. Eles eram os detentores de terras, é, de grande parte das terras. Além disso, dos patrícios, tinha os plebeus, que eram os homens livres, os artesãos, os comerciantes, e tinha os escravos. Quando os patrícios se refugiaram, quando foi invadida ali a Roma e toda a península ali da Itália, os patrícios se refugiavam nas suas terras e levaram também alguns plebeus e escravos, e assim criou-se os feudos. O monatismo iniciado no Egito por Santo Antão, São Pacômio, São Macários, ele se espalhou pela Europa no século V e VI. Cada região e cada monastério e cada região possuía sua liturgia e seus cantos, com algumas diferenças entre eles. Então vamos dizer os principais cantos cristãos do início do cristianismo. Um dos primeiros é o canto copta, da igreja egípcia. Foi passado oralmente, existe até hoje na igreja ortodoxa copta. Esse aqui é um monastério de São Macários, um mosteiro ortodoxo copta fundado em 360 por São Macários, localizado em Wadi El Natrum, província de Berreira, cerca de 92 quilômetros ao noroeste do Cairo. Segundo a literatura, Santo Antão
Viveu 105 anos, foi um eremita do deserto, eram chamados padres do deserto. Criaram comunidades isoladas, onde dividiam tudo no estilo da vida dos primeiros cristãos. Esses primeiros cristãos, padres do deserto, formaram um movimento chamado monatismo, que é germe dos primeiros mosteiros. São Macários foi um desses eremitas do deserto. Ele viveu de 300 a 391, segundo a literatura. Essas datas de nascimento e morte são muito imprecisas, né, naquela época. E ele fundou esse mosteiro em aproximadamente o ano 360. Vamos entrar nesse mosteiro para conhecê-lo um pouco mais. Aqui a torre, aqui os pátios, e vamos ouvir um canto da igreja copta ortodoxa. Monogênes, hino de Semana Santa. Foi recolhido por esse Alto Instituto de Estudos Copta, na Alemanha. Esse mosteiro ele sempre esteve ativo e ele recebeu uma grande restauração, acho que em 1975. Esse canto ele está no idioma copta, que foi um ramo do egípcio antigo, do egípcio tardio, na verdade. Floresceu do início da era cristã e teve seu apogeu como língua cotidiana do século 3 a 6. Usavam o alfabeto derivado do alfabeto grego. Hoje é usada como língua oficial da Igreja Ortodoxa Copta. A gente tem também o canto ambrosiano, também chamado de canto milanês. O canto ambrosiano é assim chamado em homenagem a Santo Ambrósio, que viveu de 340 a 397. Muito embora seja pouco provável que Santo Ambrósio tenha criado o canto ambrosiano. O canto ambrosiano, na verdade, ele se tornou o canto oficial, a liturgia ambrosiana, se tornou a liturgia oficial do norte da Itália no século VIII. E a gente tem manuscritos aí do século X, século XI. Esse é um canto ambrosiano. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Uma característica do canto ambrosiano talvez seja criação do canto milanês, o canto antifonal. A gente tem na igreja duas formas de alternância de cantos. O canto antifonal é um canto em que se alterna ou dois solistas ou dois coros nos versos do canto, nos versos do texto. O canto responsorial, ele
os versos são cantados ou por um coro, ou por uma pessoa, ou pelo padre, e tem uma resposta, que geralmente é a congregação que dá. Então, são versos com resposta, canto responsorial. A alternância dos versos é a antífona. A gente tem também o canto bizantino de Constantinopla, que prevaleceu no cristianismo do Império Romano do Oriente e do qual derivou o canto da Igreja Ortodoxa. Esse canto chama Monoges Ios. Ele é atribuído a Severo o Grande, patriarca de Antioquia. Ele viveu em cerca de 465 a 538. Ele é cantado no dialeto siríaco, que é um dialeto do aramaico médio, falado historicamente em boa parte do Crescente Fértil, surgido por volta do primeiro século depois de Cristo. O siríaco clássico se tornou um dos principais idiomas literários em todo o Oriente Médio no século IV ao VIII. بصروا ثمودي للثوت كلهم قدي شيكي رام رمو O canto bizantino, já no século XIII, ele continua monódico, mas geralmente com um bordão que a gente pode ouvir Então, o que a gente vê aí? São floreios vocalizados em valores longos e grande sustentação de um som fundamental. Esse som chamado de íson, cujo equivalente encontramos na música da Índia, provavelmente também na música grega antiga. O canto moçárabe, existente na Península Ibérica no tempo da invasão muçulmana. Ele é também conhecido como canto hispânico ou canto visigótico. No final do Império Romano, os visigodos eles invadiram essa região da Península Ibérica antes da invasão islâmica. E se converteram ao cristianismo e passaram a adotar cânticos cristãos. Esse canto moçárabe, ele continuou mesmo com a dominação islâmica. Ele foi substituído pelo canto gregoriano depois da Reconquista cristã, embora sua forma original tenha sido perdida em grande parte, alguns cantos sobreviveram com uma notação legível, e é essa notação que a gente percebe aqui nesse vídeo. In nomine meo
gente tem também o canto romano. O canto romano não era só cantado em Roma, mas toda essa região central da Itália. O que é chamado de canto romano, eu vou apresentar aqui, tem como fonte manuscritos de 1071 a 1250, mas que os estudiosos acreditam refletir uma herança oral anterior. Então vamos ouvir. Nós temos também o canto galicano, que é cantado na região da França, Suíça, era cantado na região da França, Suíça e Bélgica. A gente pode perceber uma grande semelhança desse canto galicano com o canto gregoriano mesmo. Isso porque esse era o rito litúrgico existente na Gália, que atualmente é boa parte da França. O que aconteceu é que, na verdade, o grande difusor dos monastérios e do canto do cristianismo na Idade Média foi Carlos Magno, foi o Império Carolíngio. Começou com o pai do Carlos Magno e se expandiu muito com Carlos Magno. É interessante a gente entender um pouquinho do Império Carolíngio. Essa região aqui da França, ela foi invadida pelas tribos dos francos. Essas tribos dos francos, a partir de um certo momento, cerca de 450, ela foi unificada por um comandante de uma dessas tribos, Meroveu, criando um reinado e uma dinastia, que foi chamada de dinastia merovíngia. Clovis, que é neto de Meroveu, proclamou-se rei e converteu ao catolicismo e criou o reino dos francos. Só que essa dinastia ela se enfraqueceu ao longo do século VII. Os descendentes eles não ocupavam diretamente a condução do reino. Eles deixavam a cargo de uma figura chamada majordomo. Um desses majordomos, o Charles Martel, ele venceu uma batalha muito importante, que é a Batalha de Poitiers, aqui nessa região, contendo a invasão islâmica. Ele não só conteve a invasão, como ele matou o principal general que conduzia essas invasões, estancando assim essas invasões, restringindo aqui a Península Ibérica. Com isso, ele ganhou ainda mais poder. O filho dele, Carlomano, herdou o cargo do pai, mas ele se absteve, ele se retirou para o mosteiro, o Monte
do Monte Cassino, e o irmão Pepino assumiu o cargo. E ele não só assumiu o cargo, mas ele tomou o poder e foi proclamado rei pelo Papa Zacarias, criando o Império Romano do Ocidente. O filho dele, Carlos Magno, ele foi um grande administrador, ele fortaleceu os condes e os condados, os duques e os ducados, os marqueses e as marcas, criando um império bastante vasto que abrangia toda essa região aqui. E ele fez acordos com os papas, e ele que difundiu todo o cristianismo por toda essa região aqui. O Carlos Magno reinou de 768 a 814. E esse foi o apogeu da cultura da Alta Idade Média. Carlos Magno combateu os povos cristãos, expandiu o império, levando o cristianismo. Dentro do império, as tribos eram convertidas ou dizimadas. Ao final do reinado de Carlos Magno, toda a Europa, a partir da Península Ibérica, era católica. Depois de Carlos Magno, esse grande império foi dividido entre os filhos e acabou se desagregando. Então vamos ver agora o canto gregoriano propriamente. Ele é escrito num sistema de 4 linhas, que é o tetragrama, mas ele evoluiu para chegar nesse sistema de 4 linhas. Então o canto gregoriano evoluiu até a utilização de sistema de 4 linhas, 3 espaços, em meados do século XI. Eu vou mostrar aqui alguns manuscritos ao longo da história do canto gregoriano. A primeira geração eram neumas. Então, as primeiras utilizações de neumas escritos eram feitas assim: era um texto, e acima do texto, o que a gente chama de campo aberto, quer dizer, sem nenhuma linha, eram colocados sinais que indicavam entonação, ascendência, descendência, também nuances rítmicas expressivas para o canto desse texto. A transmissão oral era muito forte, e aqui os neumas eles davam algumas indicações. Seria uma grafia do som, uma grafia da condução sonora. Depois disso, começou a ter esses neumas, mas agora com uma linha que dava uma indicação mais precisa de tons, de sons. O que estava acima da linha era mais agudo, o que estava abaixo da linha era mais grave. Então, começou a ter uma indicação mais precisa da entonação. Isso é século XI. Aqui um manuscrito da passagem do século XI para o século XII. Aqui a gente já vê linhas, e no início das linhas a gente vê um C e um F. Então, aqui a gente já tem uma indicação mais precisa com esse C e com esse F, essas duas linhas, C e F. A gente tem uma indicação mais precisa de onde estaria o C, que é o Dó, e o F, que é um Fá. Então, o que estaria entre um Dó e um Fá abaixo. O que estaria para cima do C seria mais agudo que o Dó, e o que estivesse abaixo do F seria mais grave que o Fá. Então aqui a gente já tem uma indicação
bem mais precisa. E a gente tem aqui, no século XIII, aqui já um tetragrama com um C no início, um C na quarta linha, já com os neumas nessa forma quadrada. Mas o que nós vamos estudar realmente, a notação do canto gregoriano, que nós vamos estudar, é uma restauração que foi feita principalmente no Mosteiro de Solesme, no século XIX. Mosteiro de Solesme, a abadia de São Pedro de Solesme, é esse mosteiro aqui, que ele existe desde o ano 1010, mas no século XIX os monges fizeram um grande trabalho de reconstituição, de restauração, porque a partir do século XIII, com o advento da polifonia, o canto gregoriano decai e perde seu espaço. Já no século XVII começa a se ter uma busca de restauração desse canto gregoriano. Mas graças ao empreendimento dos monges desse mosteiro no século XIX, é que a gente tem o canto gregoriano na forma como a gente lê hoje. E é isso que a gente vai estudar aqui. Então, a gente tem tetragrama. Nessa época, no século XI, que Guido d'Arezzo adotou um método didático de somização silábica das notas, que são as nossas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que a gente conhece até hoje. Então, o âmbito do canto gregoriano. Essa é a gama de notas usadas pelo canto gregoriano em sua relação com o teclado. O sinal vermelho marca os semitons. Então, a gente tem aqui, de um Lá grave até um Sol mais agudo. A gente teria aqui o Dó central, que vai ser o C, que a gente vai colocar, é esse Dó aqui. Então, a gente tem um tetragrama, a gente vai colocar a clave conforme a região, o âmbito do canto específico. Como usamos um tetragrama, precisamos selecionar as 4 linhas onde está a extensão do canto específico e colocar uma clave para definir as notas. Quais claves que a gente utiliza? A gente tem as claves de Dó. E as claves de Dó, a gente tem Dó na segunda linha, que é a clave mais aguda. O Dó central está aqui, então a gente teria várias notas aqui mais agudas do que aquele Dó central que eu mostrei, e algumas graves. Aí a clave de Dó na terceira linha é um pouco mais grave que a de segunda linha e a de quarta linha. E a gente tem também as claves de Fá na terceira linha e clave de Fá na quarta linha, para as regiões mais graves. Como é o sistema que a gente utiliza no canto gregoriano? A gente não vai utilizar Dó maior, Ré maior, Mi menor. Ao invés disso, a gente utiliza os modos gregorianos. Houve um engano no manuscrito que do século XI, que fez adotar os nomes gregos aos modos gregorianos. Mas isso foi um engano, porque o dórico grego não tem muito a ver com o primeiro modo gregoriano, nem o frígio, nem o lídio, com o segundo, terceiro e quarto modos gregorianos. Sobre essa confusão,
Em consequência de uma confusão nas nomenclaturas, os novos modos foram revestidos de falsas denominações. Assim, o primeiro modo, o protos eclesiástico, foi rebatizado de dórico, herdando da doriste grega, um primado que nada mais justificava. Esse erro curioso, jamais reparado, foi injustamente atribuído a Boécio. O verdadeiro culpado seria antes um autor anônimo de uma compilação do fim do século X, Alia Música. Então, a gente tem aqui o protos, primeiro modo, deuteros, segundo, tritos, terceiro, tetrardos, o quarto modo. Para cada modo, a gente tem a forma autêntica. A gente tem sempre nos modos a finalis, é a nota que termina o canto. E a gente tem essa segunda nota, que é a nota dominante, ou nota tenor, ou a nota de recitação. A gente vai ver que muitos cantos, os cantos recitativos, eles começam na finalis e vão para a nota de recitação, ficam na nota de recitação e voltam para a finalis. Na forma plagal, a gente tem a mesma finalis, mas a gente tem outra nota de recitação e a gente tem um âmbito que vai para o grave. Então, no modo plagal, quando a gente pega um canto gregoriano no modo plagal, a gente vê que ele desce, sobe, chega lá no recitativo, desce e chega na finalis. Então, a diferença do modo autêntico para o modo plagal é essa do âmbito e também qual nota é a nota recitativa, mas a finalis é a mesma. Então, a gente tem o protos autêntico, é de ré a ré, no original. A gente tem muitos cantos que a gente encontra o protos ou todos os outros modos transpostos. Então, ao invés de começar em ré, começa em outra nota, mas a gente tem, isso aqui é o básico, a gente tem o semitom da segunda para a terceira nota, né? O primeiro semitom da segunda para a terceira nota. Isso que é o básico que caracteriza o modo. Então, a gente tem o protos, o deuteros, de mi a mi, o tritos, de fá a fá, e o tetrardos, de sol a sol. Então, as notas do canto gregoriano são os neumas, que a gente viu naqueles manuscritos. Inicialmente, eles eram tracinhos, né? Eram tracejados. Só no século XIII que eles adotaram essas formas quadradas. No canto gregoriano, as sequências de notas são indicadas com sinais chamados neumas. A palavra vem do grego pneuma, que significa sopro, respiração. Os neumas têm diferentes formas, muitas vezes associando mais de uma nota. Vamos mencionar aqui alguns neumas básicos. Lista de neumas, notação original e a correspondência moderna. Então, aqui no século IX, os neumas eram dessa forma. No século XIII, que eles passaram a adotar a forma quadrada, e aqui uma equivalência na nossa notação moderna. Nós vamos ver cada um desses: a vírgula, ponto, clives, podatos, túrculos, correctos, clímacos, escândicos. Equilisma, também nós vamos ver. Aqui são as claves que a gente viu. Então, o ponto e a vírgula são as figuras fundamentais do canto gregoriano. Punctum quadratum é a unidade básica do gregoriano, é esse punctum quadratum. O punctum inclinado em losango, esse segundo, é empregado apenas em composição de neumas, em descidas melódicas. A virga também ocorre em composição de neumas como som mais agudo de um neuma.
Voltando aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto, uma nota só. Aqui a gente tem um neuma composto de várias notas. Aqui também, aqui também, aqui também. É isso que a gente vai estudar agora. Então, o ponto e a vírgula como unidades básicas, né? O ponto realmente como unidade básica, como som. O ponto inclinado e a vírgula, elas compõem neumas. Vamos ver como. O ponto, ele pode aparecer consecutivo. Pontos consecutivos na mesma altura, colocados juntos, são chamados de bístrofa, 2 pontos, ou trístofa. Aí eu coloco aqui, que ao contrário do que se diz o senso comum, o canto gregoriano tem várias diferenças de duração. Uma das formas é acrescentar pontos na mesma sílaba e nota. Dois pontos indicam o dobro da duração, 3 indicam a duração 3 vezes, etc. Alguns estudiosos recomendam distinguir cada pulso com um pequeno empurrão do seu diafragma, algo chamado como repercussão. Outros recomendam um crescendo ligeiro. Como que é isso? Aqui está em vermelho só para ressaltar, mas seria a nota preta, como as outras. Aqui a gente teria eleison. Então aqui, ó, eu canto 2 vezes. Kyrie eleison. Clives e podatos são neumas de 2 notas. Clives é o neuma descendente e podatos ascendente. Então, nesse canto aqui, a gente tem aqui um podatos. O podatos liga 2 notas, a haste fica sempre aqui à direita. O clives descendente, quando ele é um salto de mais de uma segunda, aqui uma terça, ele tem essa haste à esquerda e tem essa haste ligando as 2 notas. A segunda nota sempre está aqui à frente da primeira. Aqui, como é o intervalo de segundo grau consecutivo, a gente não tem essa linha aqui, mas a gente tem a haste aqui à esquerda. E sempre a segunda nota à frente da primeira. Então vamos cantar isso aqui. Ut queant laxis resonari fibris. Então eu fiz laxis. Repetindo então. Ut queant laxis resonari fibris. Mira gestorum famoletuorum. Solve polluti labire atum, aqui, atum, sancte Johannes. Então a gente tem aqui podatos, clives. Neumas de 3 notas, tórculos e porrectos. Tórculos, neumas de 3 notas, cuja segunda é mais aguda.
Então aqui, pá, 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 pá. Então sempre a segunda mais aguda. E o porrectus, neuma de 3 notas, cuja segunda é mais grave do que as demais. Então, lá, 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 lá. A segunda é a mais grave. Neumas de 3 ou mais notas, o clímax e escândicos. O clímax é um neuma descendente composto de uma virga. Lembrem que a virga é sempre a nota mais aguda de um neuma. Então, a virga, seguida de 2 punctos em losango. Como eu falei, os punctos losango, eles compõem neumas. Então, o clímax é esse conjunto aqui. Pode ser de 2 ou 3 pontos descendentes. Uma nota aguda e 2 ou 3 descendentes. O escândicos é o neuma ascendente de 3 ou mais notas. Então, a gente tem aqui um puncto mais um podatus, formando escândicos. Né? Aqui o podatus mais uma virga, a nota mais aguda é a virga, né? Formando escândicos, 3 notas. 2 podatus formam escândicos de 4 notas. Então, a gente pode ter aqui de 3 ou mais notas. Então, a gente tem aqui vários, nesse canto de Santo Johannes, a gente tem aqui mira, mi, tem um quilisma. A gente tem também o puncto mora. É o ponto colocado à frente de um neuma punctum, geralmente em final de frase ou semifrase. Ele aumenta a duração do ponto, dobrando-lhe o valor. Na verdade, esse dobrar o valor vai depender dessas barrinhas que estão aqui, ó. Tá? Então vamos entender o que são essas barrinhas. As barras. As barras no canto gregoriano não são divisão de compassos, não existe compasso no canto gregoriano. Elas são sinais de pontuação musical, indicam desde breve respiração até uma parada com silêncio. A divisão mínima, que é essa aqui, ó, é uma respiração breve e facultativa. A divisão minor, que é a meia barra, já é uma respiração obrigatória, que dura um tempo. Então, a gente vai fazer um tempo de pausa aqui. A divisão maior, que é a barra inteira, indica o fim de uma frase, precedido por um ligeiro abrandamento do andamento, e o punctum mora, plenamente realizado nos seus 2 tempos. Faça uma respiração que pode até durar 2 tempos. E a divisio finalis, que é a barra dupla, sempre precedido de um ralentando, que termina o canto. Então, aquele mesmo canto, ut que ant laxis resonari fibris, mira gestorum famulituorum, solve polluti labireatum sancte Johannes. E o que é o guião, ou custos? É essa notinha que aparece aqui, essa meia nota que aparece aqui, no fim de cada tetragrama.
ela é chamada de custos ou guião. Ela não é cantada, ela é uma indicação da nota que virá no tetragrama seguinte. É uma sinalização auxiliar para o cantor. Então, o cantor, vendo essa nota aqui, ele sabe que vai ter um Ré no tetragrama seguinte. Ele já se prepara para fazer o Ré no tetragrama seguinte. Aqui, a gente sabe que vai ter um Lá no tetragrama seguinte. Então, é isso. Os tipos de canto gregoriano. A gente tem o canto recitativo, o canto em um só tom, com inflexões no início e no final da frase. Lembram que eu falei dos modos protos, deuteros, tritos e tetrardos, autênticos e plagais? E aí eu falo que tem a finalis, que vai ser essa notinha aqui, e tem a nota de recitação, que aqui vai ser o dó, vai ser a dominante, a nota tenor, a nota de recitação. Então essa aqui tem a finalis em sol e a tenor em dó. Lembrando daquele quadro lá de cima, ele vai ser um tetrardos plagal. Aqui. Ele vai ser um tetrardos plagal, com a finalis em sol e a nota tenor, a dominante, em dó. A gente pode ter um canto gregoriano melódico, que pode ser silábico, que é uma nota por sílaba. Aqui, esse é um canto gregoriano silábico. É um Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Esse aqui, ele está num tetrardos autêntico, só que é um tetrardos autêntico transposto para dó. Em vez de sol, é dó. Mas a gente faz esse Salve Regina, tarararara, vai da finalis para dominante. E a gente pode ter o melódico, neumático e melismático. Melismático são longas passagens sobre uma mesma sílaba, vários neumas numa mesma sílaba. Então, esse aqui é um canto que a gente tem esse aleluia aqui, melismático. Ele também vai estar em tetrardos. Começando no sol, tem o dó como nota tenor. Aqui a gente pode ver as várias figuras que a gente estudou, né? O Podatos,
o clímax, aqui os punctos, aqui um podatus liquescente, aqui o clivis, aqui um clímax, aqui a gente tem o podatus ligado a um clímax. A gente vai ter, com neumas mais complexos, combinações desses neumas mais simples. Aqui a gente tem escânticos, 3 notas. Aqui a gente tem um podatus descendo no clímax. Então a gente vai ter, aqui a gente tem um tórculos. Aqui embaixo a gente tem o correctus. Aqui novamente clivis. Então a gente tem aqui as várias figuras que a gente estudou. Então é isso.